Bem, presidente, vereadores e vereadoras, o requerimento 460, nele a gente está pedindo informação para a Prefeitura a respeito de políticas focalizadas para o atendimento da mulher vítima de violência. Aqui no mandato, a gente fez 2 audiências públicas para discutir a rede de atendimento, aí, depois de 16, 17 anos de Lei Maria da Penha, e a gente não tem, até agora, o fluxo protocolo de atendimento estabelecido. Então, criou-se um comitê, esse comitê se reuniu de lá para cá, mas esse fluxo ainda não foi entregue. Isso já demonstra uma falha grotesca, né, no sentido de gestão, de execução, planejamento de política pública. A gente, quando fala em política focalizada, a gente não está falando do atendimento que hoje, presidente, está disponível para as mulheres em situação de violência nos equipamentos que são genéricos, né? Então, você tem um centro de referência especializado de assistência social, que a gente fala CREAS, e ele atende idoso, ele atende mulher em situação de violência, ele atende criança e adolescente em situação de violência, e outras minorias, e outros grupos vulnerabilizados. Então, entra-se aí numa demanda genérica. O que a gente entende, e o que o governo federal entende, e é disso que eu quero falar nesse requerimento, é que esse tipo de política pública, e aí eu estou falando de política pública para garantir dignidade, vida sem violência para as mulheres de Americana, esse tipo de política pública ele tem que ser estruturado de uma maneira muito séria. Ele demanda, por exemplo, que se tenha nos municípios um órgão de política pública especializado para mulheres. Esse órgão é imprescindível, ele é critério, inclusive, para que um município receba, por exemplo, um centro de referência da mulher, nos moldes como hoje está estruturado pelo governo federal, no Ministério das Mulheres, um investimento de mais de 7 milhões de reais, que pode vir para o município, desde que o município demonstre capacidade, competência, estrutura. Isso é muito técnico, isso precisa estar respaldado, inclusive, em dados. Uma das questões que nós estamos colocando nesse pedido de informação é qual é a previsão que a Prefeitura tem, por que não foi implementado ainda esse órgão, né, governamental, a nível municipal, para a gestão de política para mulheres. Existe algum tipo de planejamento nesse sentido? Porque a gente teve, em anos agora recentes, anteriores, muita notícia parcialmente verdadeira, agora eu usei um eufemismo, mas a gente pode dizer que é muito parcialmente verdadeira, quando a gente tem, por exemplo, um anúncio publicitário de que vai vir uma Casa da Mulher Brasileira para a cidade de Americana. Né, a ex-ministra Damares, o ex-presidente Bolsonaro, aí saiu a notícia que a Americana ia ter. Não, não vai ter, era impossível de ter naquela época, é impossível ter hoje uma Casa da Mulher Brasileira em Americana, mas isso tem sido usado de maneira irresponsável para promover determinadas lideranças, e isso é muito desonesto com a população. Casa da Mulher Brasileira é um equipamento, é um investimento do governo federal, e existem critérios para que o município receba esse investimento. Mas vamos sair agora da Casa da Mulher Brasileira e vamos falar do Centro de Referência Especializado para mulher vítima de violência, que é um equipamento que já existiu na cidade de Americana, e hoje a gente está brigando desde 2021, e quando eu falo a gente, é muita gente, não é só o meu mandato, são as mulheres que estão organizadas, as mulheres da sociedade civil, são as mulheres que compõem o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, são os movimentos sociais, é muita gente. A gente tem brigado para que a Americana retome esse equipamento especializado, que é, sim, capaz de oferecer atendimento integral para a mulher vítima de violência, no sentido de cessar o ciclo da violência, no sentido de reparar os danos causados, gerados pela violência. Então, as mulheres de Americana precisam desse equipamento. Isso já foi demonstrado a partir do diagnóstico que nós traçamos aqui, com os elementos que a gente tinha em audiência pública, contando com a presença das secretarias que dialogam diretamente com essa pauta, mas, assim, diagnóstico é uma palavra pesada, porque a Americana também não tem diagnóstico a respeito dos serviços que estão aqui disponíveis para atender às especificidades da mulher. E essas especificidades, uma delas, ocupa um grande espaço, é essa especificidade que a história e a cultura machista e misógina nos impõem. Essa história de ter que estar enfrentando diariamente situações de violência, sejam elas institucionais, praticadas dentro dos equipamentos dos serviços públicos, seja nos nossos ambientes domésticos, por pessoas das nossas relações, e seja o assédio moral e sexual no trabalho, na rua, no espaço público,
E a gente não tem política implementada aqui em Americana nesse sentido. E, olha, tem uma luta aqui, e dentro do Conselho Municipal de Direito da Mulher, isso foi muito trabalhado, eu participo muito das reuniões do Conselho, e não é desde 4 anos atrás. O Conselho trabalha com essa pauta há muito tempo. Uma coisa que é sempre lembrada, a Americana não tem uma coordenadoria, não tem uma pessoa dentro da administração, né, normalmente isso está na assistência social, mas não existe essa pessoa, essa coordenadoria, para fazer a gestão e execução dessas políticas para as mulheres. Sem essa coordenadoria, não há possibilidade da cidade americana ser levada a sério em termos de política para as mulheres. Sem essa coordenadoria, é muito difícil que a gente tenha dados, indicadores precisos a respeito do que funciona e do que não funciona. E tem muita coisa que não funciona aqui em Americana quando a gente está falando de promoção de igualdade, de equidade entre homens e mulheres e de promoção de vida digna, segura, sem violência para mulheres e meninas. Então, a gente não tem essa estrutura na cidade e a gente precisa ter. E, em nenhum momento, em nenhuma discussão que foi feita aqui pela gestão do Chico Sardelli em Americana, que se discutiu o orçamento, isso nunca foi priorizado. Nós não temos essa coordenadoria, nós não temos esse órgão governamental municipal, que é um critério para que o município de Americana receba, por exemplo, esse recurso que eu falei no início da minha fala, para que a Americana receba 7 milhões para a construção de um equipamento que tem uma modelagem padrão. Claro que as cidades onde já existe o prédio, já existe um centro de referência, claro que a coisa é adaptada para que se aproveite o que já existe. A Americana hoje não tem, a Americana pode ter. E por que a gente não tem ainda? É isso que a gente está questionando aqui. A gente questiona, por exemplo, que, para pleitear esses recursos, para pleitear recursos que viabilizarão esse tipo de ação e de política na cidade, a cidade precisa ter uma coordenadoria de política para as mulheres. E não é essa coordenadoria de fachada, onde se nomeia uma pessoa, uma servidora, e aí essa servidora fica lá, como se ela fosse um polvo, cuidando de igualdade étnico-racial, mulheres, imigrantes. Desculpa, isso não é uma coordenadoria. E não há demérito nenhum na minha fala em relação à pessoa, em relação ao trabalho que foi feito. O que há na minha fala é uma análise objetiva. Ou se trata com seriedade, ou a gente vai expor aqui. E, infelizmente, eu não queria estar fazendo isso, mas é uma conjuntura que está dada. Não foi feito, a administração chega ao final, nesse ano, e em nenhum momento se priorizou política para a mulher aqui na cidade. Enquanto isso, os índices, as taxas de violência e a desintegração desses serviços segue revitimizando essas mulheres que passam por situações traumáticas, que afetam o seu corpo, que afetam a sua saúde mental e que, muitas vezes, tiram a vida dessa mulher. Então, é fundamental. A gente está perguntando em relação à possibilidade da gente ter essa coordenadoria. A gente também está perguntando aí, a gente quer saber, a gente quer que a prefeitura nos apresente uma síntese dessas ações que foram feitas, e a gente já conhece uma boa parte delas, e a gente já consegue identificar o quanto falhas e imprecisas elas foram, porque, na verdade, nós não temos dados. E, se a gente não tem dado, não dá para dizer com base no que eu estou fazendo essa escolha e não aquela. Sem dados, a gente não consegue planejar uma ação que seja eficiente, que dê conta de resolver ou minimizar o problema. E a gente tem lei aprovada nessa casa, de autoria do nosso mandato, que prevê o dossiê Mulher Americanense, que é muito simples. É a integração dos dados e publicização desses dados, para que todas as pessoas em Americana, especialmente os gestores, possam fazer as melhores escolhas no sentido de trazer mais qualidade de vida para as nossas mulheres. É isso, presidente. A gente pergunta, a gente está com esse requerimento forçando mesmo. Acho que a ideia é forçar a prefeitura a se posicionar sobre esse assunto, já que está evidente que políticas de emancipação para a mulher não são a prioridade. Obrigada. Continue. Obrigada.